Boa noite, igreja. Tudo bem? Como é que foi o dia hoje? Chovendo? É um prazer estar novamente na igreja de Diadema. Acho que faz alguns anos que eu não venho aqui. E é uma alegria encontrar amigos, Samuel, a família, e, enfim, alguns amigos que de longe a gente vê assim, sabe que reconhece a fisionomia. E às vezes a memória não deixa a gente lembrar o nome de todo mundo. Mas, por favor, no final, venham e conversem, para que eu lembre o nome de todo mundo que eu estou mencionando, porque o tempo passa, né? Acho que a gente, alguns momentos, a gente precisa ser lembrado. Tenho o privilégio de estar com o Ivan como amigo há mais de 20 anos, agora nos entreguei, né? Desde a infância, vou colocar assim para ficar mais suave. E o Evandro também, o Bu, o Sérgio, não há tanto tempo, né, Evandro? Uma geração alcançando a gente, tá ali. Mas é muito bom encontrar amigos com esse objetivo, que é de dividir a palavra de Deus. Eu sei que a gente já orou aqui, o irmão inclusive pediu a bênção, mas eu gostaria de que você agora, do jeito que você está, fechar os seus olhos, que nós vamos invocar o poder da palavra de Deus, o Espírito Santo. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, vamos abrir a Tua palavra, vamos abrir o nosso coração, a nossa mente para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E pedimos que o Teu Santo Espírito, que já está aqui presidindo e direcionando esses momentos, que nos oriente aquilo que precisamos para as nossas vidas, que a mensagem de alguma forma vá ao encontro das vidas de cada um, daqueles que vieram aqui, daqueles que posteriormente vão ver essa mensagem através da internet. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero dizer para você que falar sobre a Bíblia, falar sobre o poder de Deus, é um tanto quanto fácil. O difícil é você, em palavras, conseguir alcançar aquilo que a palavra de Deus registra nos livros, e que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade em entender a dimensão daquilo que está sendo colocado. Durante a sua jornada nesse mundo, Jesus teve vários encontros com várias pessoas, e a grande maioria deles registrada na Bíblia, não é? Você fala assim, então existem coisas que não estão registradas na Bíblia? A própria Bíblia diz que se tudo que fosse presenciado por eles e por Jesus fosse escrito, talvez não haveria bibliotecas para armazenar tudo que seria escrito. Então eu imagino que o que nós temos hoje registrado na Bíblia é o que de principal aconteceu, de mais contundente, ou aquilo que o Espírito Santo orientou para que fosse registrado na memória daqueles que escreveram, para que chegasse até nós como algo muito importante, muito forte. E por isso eu quero convidar vocês para que abram as suas Bíblias, aqueles que estão com Bíblias ou com aplicativos nos seus dispositivos eletrônicos, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. E eu gostaria de dizer o seguinte: o propósito desse nosso encontro hoje é fazer com que nós tenhamos alguns instantes de reflexão sobre alguns desses encontros. Eu separei alguns encontros, não são muitos. Prometo para vocês que até às 3 horas da manhã nós vamos embora, como o irmão falou, vai ser muito breve. E que nesses poucos momentos, então, a gente possa, refletindo, descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas uma coisa eu posso dizer, característica de todos os encontros que Jesus tinha: as pessoas não ficavam mais as mesmas. Ninguém que se encontrava com Jesus continuava sendo quem era antes. Então, a partir do versículo 5 do capítulo 8 de Mateus, registra que Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum. E logo que ele entra na cidade, alguém se dirige para ele. Verso 5 diz que é um centurião e ele estava pedindo ajuda. Curioso, né? Um centurião que era um líder, talvez um capitão, né? Alguns dizem que seria um sargento, enfim, um oficial de patente, que estava ali a cargo de vários outros militares. Esse líder se coloca na frente de Jesus pedindo ajuda. E ele já chegou dizendo o que ele queria, né? Muito objetivo. Interessante como algumas pessoas têm a capacidade de síntese em poucas palavras, né? Ele já chega, verso 6: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Ele já explica. Jesus deve ter olhado para aquele homem, e a gente já viu essa história algumas vezes, né? E talvez pensado: puxa, tanta gente em Jerusalém, tantos judeus, e logo um estrangeiro, um romano, vem até mim pedindo ajuda. Bom, como sempre,
Jesus solícito, disposto a ajudar. Verso 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Já se dispôs a ir fazer. Mas o centurião, ele não queria exatamente a presença de Jesus. Curioso como algumas pessoas querem muito a presença de Jesus, e outros que não querem tanto assim a presença de Jesus, mas tem um motivo. Verso 8, ele respondeu: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu queria abrir um parênteses aqui. A palavra que esse centurião, que a Bíblia nesse ponto não menciona no nome, a palavra que ele está pedindo para que Jesus profira, é a mesma palavra que no início do mundo, a gente pega o relato de Gênesis e alguns ainda relutam em acreditar que aconteceu exatamente como foi feito, não é? E Deus disse: haja alguma coisa, e aquela coisa simplesmente surgia. E se faça outra coisa, aquela coisa simplesmente aparecia. Algumas pessoas têm dificuldade disso, mas parece que essa dificuldade para esse rapaz, para esse homem extremamente objetivo, não existia. Ele simplesmente falou: olha, se o senhor disser uma palavra, para mim é o suficiente. Pois eu também, verso 9, sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça aquilo, e ele faz. Ele mesmo disse, ele resumiu aquilo que ele via em Jesus, que é a autoridade. Algumas palavras saltam aos nossos olhos, né? E Jesus, no verso 10, ficou impressionado. Curiosamente, Jesus era o tipo de pessoa que, se ele estivesse aqui e olhasse nos seus olhos, muito provavelmente você não precisaria dizer nenhuma palavra. Ele já veria aquilo que você precisa. Então ele sabia quando aquele homem veio, talvez o que ele precisava, mas quando ele expôs dessa forma, verso 10, Jesus diz o seguinte: ao ouvir, admirou-se e disse aos que o seguiam: olha, digo-vos a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Além de ter autoridade, de reconhecer a autoridade, curioso é isso, né? Quando existe alguém com autoridade, só alguém com algum tipo de talento reconhece o mesmo talento em outro. Já percebeu isso? Quando um músico encontra o outro, não é? Eles se reconhecem através da afinação dos instrumentos. Eu achei interessante, alguns anos atrás, veio uma orquestra sinfônica ao Brasil, eu tive o privilégio de ser convidado, e haviam pessoas de outros países, da Rússia, da Ucrânia, Tchecoslováquia, e cada um falando o seu idioma. E eu achei interessante que o regente era inglês, mas nem todos falavam inglês. Mas quando ele chegava com a batuta e pedia que a pessoa do piano, que também era da Inglaterra, desse os primeiros acordes, todos os outros falavam a linguagem da música, né? Chegavam e afinavam os seus instrumentos. Eles não precisavam saber falar a língua do outro, mas eles precisavam saber a língua universal da música, onde um dó é um dó, um ré é um ré. Não existe aquele instrumento desafinado, mas o tom é o tom. A gente até brinca isso muito nos ensaios, né? Aquilo que é e pronto. E curiosamente, quando alguém reconhece isso, é porque ele tem. Quando aquele centurião reconheceu a autoridade de Jesus, é porque ele tinha autoridade. E aí você fala: mas de onde esse homem reconheceu Jesus? A gente sabia, Jesus era seguido e perseguido e observado de longe. E provavelmente, no exercício do seu trabalho, da sua função de seguir ou perseguir e cuidar de Jesus, como talvez alguns o consideravam revolucionário, aquele homem acabou sendo tocado pelas palavras que Jesus falava. E acabou reconhecendo nele a autoridade que os que estavam ao seu lado, às vezes, não a tinham, não a reconheciam. E Jesus disse no verso 11: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Verso 12: mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Curiosamente, a palavra que aquele homem queria ouvir, ele ouviu. E hoje talvez você tenha vindo aqui na casa de Deus, esse domingo chuvoso, né? Algumas pessoas eu imagino que devem ter pensado duas vezes olhando pela janela, né? Será que eu saio de casa? Será que eu fico em casa? Será que eu vou? Será que eu não vou? E talvez nessa indecisão, ou nesse momento de reflexão, alguns não vieram. Mas você está aqui, amém por isso. Amém porque você veio em espírito e em verdade encontrar a palavra de Deus aqui. Se nós tivéssemos que resumir aqueles sentimentos que me vêm ao ler essa história, eu, claro, reconheço a autoridade tanto do centurião quanto de Jesus, a confiança, a segurança que ele tinha ao ir em alguém com autoridade, pedindo que fosse proferida uma palavra,
e ter aquilo de volta como resposta. E o testemunho público, que muitos de nós, em pouco tempo, teremos que dar. Um testemunho público da nossa fé. Teremos que dizer aquilo que somos, ou pelo que viemos, ou por que estamos, se é que vamos continuar. E infelizmente, algumas pessoas ainda não têm essa certeza. Eu oro no meu coração nesse momento, para que você, com o tempo e com esse constante encontrar com Jesus, é um pouco mais difícil, porque quando ele estava andando aqui na terra, era mais fácil as pessoas se encontrarem com ele. E hoje, você tem que ir ao encontro dele, através da palavra dele. E às vezes, as pessoas têm tempo para muita coisa, não têm tempo para a palavra de Deus. Eu achei interessante outro dia, no metrô, um rapaz estava lendo, e eu achei que era um livro. Quando eu cheguei perto, eu vi que era a Bíblia, num dispositivo eletrônico. Que bom, né? É interessante, porque você não precisa carregar mais 10 mil livros. Eu acho que existem, nesses dispositivos eletrônicos, algumas vantagens, algumas desvantagens, claro. Se você precisar, num determinado momento da sua vida, e não houver mais energia elétrica, é bom você ter o de papel. Mas, por enquanto, pode ir usando, que é muito bom. E eu quero chamar a atenção para uma outra personagem, também com autoridade, registrada no livro de Marcos, capítulo 5, versos 22 ao 24. Eu vou resumir um pouco mais, para que a gente não perca muito tempo, para que nós utilizemos melhor o tempo. O verso 22 do capítulo 5 diz o seguinte: chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. A Bíblia não fala muito de Jairo, mas diz que ele era um dirigente da sinagoga. Eu acho que, se eu perguntar para a igreja aqui o nome dos líderes, eu tenho a impressão que agora, sem combinar nada, eu consigo pelo menos o nome de 5 pessoas. Consigo ou não consigo? O líder jovem, qual é o nome? Daqui, dessa igreja, quem é? Ricardo Jardim. Carlos Jardim. Beleza. Está aí agora? No momento não, né? Está lá atrás, talvez. O líder de escola sabatina, ou a líder de escola sabatina. Então, eu já fiz o teste com 2, já está bom. Só para vocês verem o seguinte: os líderes são reconhecidos. Quando Marcos escreveu este evangelho, detalhe que Marcos e João eram discípulos de Jesus. Aliás, Mateus e João eram discípulos de Jesus. Marcos e Lucas vieram depois. Detalhe que quando Marcos escreve essa história, ele teve o tempo para confirmar quem era Jairo. Então ele coloca o seguinte: Jairo era um líder da sinagoga. E ele foi até Jesus. E vocês sabem que naquele tempo os líderes da sinagoga não eram exatamente a favor do ministério de Jesus. Tá certo? Eu acho que eram bem contra. Aqueles que se expunham publicamente como a favor, provavelmente tinham retaliação. Muito provavelmente. Jairo teve algum tipo de retaliação. Mas o motivo pelo qual ele é levado a falar com Jesus é um motivo complicado. Eu não sei quantos aqui têm filhos, mas quando um pai vê um filho, ou uma filha, no caso, a sofrer, ele abre mão de tudo, praticamente tudo, né? Ele abre mão do orgulho, da vaidade, da sua posição. Ele se torna uma criança. Às vezes você vê um pai para salvar uma mãe, para salvar um filho, ele se torna praticamente uma criança. Ele esquece os padrões da sociedade em prol do filho. Eu estou falando certo? É a filhinha de vocês? É neta? Neta. Então neta é 2 vezes isso que eu estou falando, né? Então, quando a gente tem esse tipo de sensação, de percepção, é que a gente começa a entender o que levou o Jairo, né? E o verso 23 é curioso. Eu não sei qual a versão que vocês estão usando. A que eu estou usando é a revista e atualizada na linguagem de hoje. Lhe implorou insistentemente. Jairo implorou a Jesus insistentemente. Mas quem era Jesus? Para que Jairo, um líder da sinagoga, fosse implorar insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. O desespero de um pai, né? Só quem talvez viu uma filha, um filho, um pai, uma mãe, pode entender o que está aqui. Aqueles que não são pais, não são mães, talvez consigam acompanhar a história, mas a sensação não é exatamente a mesma. Verso 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos pular do verso 24 para o verso 35, e daqui a pouco a gente menciona o que aconteceu ali nesse miolinho. Mas agora vamos à conclusão da história de Jairo. Verso 35 diz o seguinte: depois que esse evento aconteceu, nós vamos voltar nele daqui a pouco, e Jesus continua. Jesus ainda estava falando, verso 35, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, de novo Marcos frisa, né? O dirigente da sinagoga, sua filha morreu,
disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, acabou. A necessidade de Jesus, o profeta, até então como era imaginado, como era considerado, não havia mais, acabou, a filha morreu. Quando vem a morte, vem a desilusão, a total perda da fé, da esperança. Acaba. A morte, ela leva a muitas coisas, né? Quem já perdeu alguns entes, irmão, pai, mãe, vó, amigo, amiga, filho, sabe o que a morte é. Não preciso explicar aqui. Verso 36, não fazendo caso do que disseram, esse é Jesus, né? As pessoas vêm e falam um monte de coisa e ele não faz caso. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Em algumas traduções diz, não temas, apenas creia, creia tão somente. E eu quero, na minha mente, imaginar Jairo. De um lado, os seus servos que vieram a ele, deixa Jesus para lá. Do outro, Jesus falando assim, não tema, apenas creia. E aí Jairo talvez pensou, mas crer em quê? Desde a época de Elias não se viu a ressurreição? Quanto tempo? Desde Elias, profetas e mais profetas, reis, e invasões, e o povo de Israel sendo dizimado, e de repente aquele homem que tinha uma palavra branda, tinha uma palavra amiga, uma palavra de amor, diz para ele, creia, será que Jesus seria o novo profeta para Israel? Será que Jesus teria esse poder para pedir para Jairo crer? E detalhe, ele estava sendo rodeado de muitas pessoas, as pessoas agora estavam prestando um pouquinho mais de atenção, né? Porque o que seria um caminho comum agora se torna uma missão de vida, ou uma missão de confirmação de morte, depende de como você vê, ou depende de como você crê, no caso Jairo. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Verso 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. 39. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E eu tenho a impressão que alguns riram, porque se ela foi constatada morta, no momento que os homens saíram para encontrar Jairo, e até eles chegarem e voltarem, algum tempo havia se passado, eu não sei se meia hora, uma hora, a Bíblia não entra em detalhes de tempo, né? Nem de distância, mas algum tempo se passou, o suficiente para as pessoas já começarem a chorar pela morte da criança. E Jesus vem falar, ela não está morta, ele nem estava aqui para ver se ela estava morta ou não. Quem é esse que chega, né? É aquela velha frase, né? Entra no bonde e quer sentar na janelinha. Não é assim. Como é que ele chega já dizendo que não? Quem é esse? Quem é esse cuja palavra transforma vidas? Todos começaram a rir de Jesus, verso 40. Essa que é a verdade. As pessoas riram daquele cuja palavra tem o poder de transformação. Às vezes nós fazemos isso, né? Não em risadas, mas em atitudes, ou na falta delas. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno, levante-se. E aí a menina imediatamente, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, deixou todos atônitos. Verso 43. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Quem é esse homem cuja palavra consegue dar de novo a vida? Talvez você tenha vindo aqui hoje, ou talvez você esteja assistindo esse vídeo e você esteja imaginando que todos os eventos da tua vida até esse momento, e nós estamos perto do final do ano, no final do ano a gente costuma fazer uma avaliação de como foi, né? Talvez você chegue à conclusão que não valeu a pena, teve mais coisas que não valeram a pena e teve menos coisas que valeram a pena. Talvez você ache até que as coisas que aconteceram deveriam tirar você do rumo de continuar vivendo. Eu digo não só de tirar a sua vida, isso seria o extremo, mas de continuar tentando e lutando pela carreira cristã, que não é fácil. Aqueles que estão há algum tempo sabem, não é fácil. Cada dia vivendo dificuldades, e o maior campo onde as principais sementes do mal são plantadas é o campo da sua mente. Preste bem atenção nisso. A sua mente hoje é o grande objetivo do inimigo de Deus. Ele quer colocar na sua cabeça que não vale a pena. Desiste. Para que incomodar mais Deus? O seu caso não tem mais jeito. E Jesus diz o seguinte: não temas, apenas creia. Apenas creia. Desespero, morte, dor
fizeram com que aquele homem se humilhasse, confiasse e fosse determinado a voz do Mestre. Jesus repete hoje para você: não tenha medo, não tenha medo. Por que é que hoje nós temos medo de testemunhar, de fazer, de falar? Por que nós temos medo? Eu quero encorajar você a refletir sobre isso. Pessoas que foram ao encontro de Jesus e tiraram de Jesus, encontraram nas palavras de Jesus mais do que o conforto. Porque muitas vezes a gente liga para um amigo, não é? E fala assim: puxa, eu precisava desabafar, eu queria conversar. E alguns amigos são mais chegados que irmãos, a Bíblia fala, e a gente encontra mesmo. E esses amigos nos ouvem e nos recebem, e a gente consegue desabafar. Mas existe um amigo que, se você for a ele e desabafar com ele, para ele, e colocar os seus problemas na frente dele, dificilmente ele vai deixar você ir embora do mesmo jeito que você chegou. Impossível você ir embora do mesmo jeito, a não ser que você queira. E eu te pergunto: algum de nós, eu ou você, aceitaríamos estar com o Rei do Universo, o Criador do Universo, aquele cuja palavra é capaz de fazer do nada surgir qualquer coisa e fazer com que a nossa vida se transforme em vitória? Será que nós escolheríamos, em sã consciência, ir embora vazios? Uma vez eu vi uma palestra bastante interessante. O homem dizia o seguinte: que ele trouxe vários copinhos, né, copos de plástico, como esse que a gente usa nos filtros, normalmente. Ele trouxe um copo, trouxe um galão de 18 litros, e ele comentou que lá fora tinha um caminhão-pipa. Ele falou o seguinte: eu vou dar o endereço de uma fonte de água, e eu pergunto a vocês, se eu der um copinho desses, vocês voltam com ele cheio? A pergunta vale para vocês, sim ou não? Se eu der um copinho e vocês forem numa fonte de água, você volta com ele cheio? Sim. Pode ser? Sim? Tá. E o galão de 18 litros, você volta com ele cheio? Talvez seja um pouco mais difícil de carregar, mas dá para voltar com ele cheio. E o caminhão-pipa, dá para voltar com ele cheio? Então a questão aí é a seguinte: é quanto nós podemos carregar, não quanto a fonte está disposta a nos dar. O que Deus está disposto a fazer por você hoje, se você está chegando num momento onde você está avaliando toda a sua vida e indo ao encontro de Jesus, pedindo algo, e pode ser que o seu pedido seja um simples agradecimento: Senhor, eu quero que o Senhor receba o meu agradecimento. O que é muito bom, seria muito bom que você tivesse pelo menos um agradecimento também. Mas se você tem um pedido e você tem uma necessidade, se essa necessidade está em nível de desespero, talvez envolvendo a vida sua, não só a vida aqui, mas a vida eterna também, ou a necessidade de alguém perto de você, não tenha dúvidas que, se você for até Jesus e pedir para que Ele profira a palavra, reconhecendo a autoridade dEle, o poder dEle, profira a palavra, aquela palavra, hoje Ele está vivo. Amém? Hoje Ele está vivo e pode proferir uma palavra para você. Quando você faz a sua oração, essa oração é registrada e vai para que alguém a ouça. Você sabe quem é, né? Quem é que ouve essa oração? Jesus e Deus ouvem essa oração. O Espírito Santo também ouve. E muitas vezes o nosso pedido, ele é tímido. Ah, Senhor. Agora eu quero ler rapidamente para concluir aquela história que eu falei que ia encaixar. Mas você já conhece, eu posso até resumir. Marcos 5, de 25 a 34. Tinha uma mulher no meio da multidão. Jesus entra em Cafarnaum e Jairo está indo ao encontro dele e começa a falar. Aquela mulher vem devagarzinho por trás assim, e ela pensa: se eu encostar na orla do vestido de Jesus, eu quietinha aqui embaixo, o povo apertando Jesus, eu, se eu encostar aqui, é o suficiente, eu não preciso falar com ele. Mas ela já era considerada imunda, né? A sociedade já a via como imunda. 12 anos tendo fluxo de sangue, ninguém chegava perto dela. Talvez os médicos até atendiam ela. Nem é tão difícil a gente entender, o médico de um lado da mesa e nós do outro, né? Quantas vezes isso acontece? Ela encostou ali em Jesus. Ela não pediu para Jesus dizer nenhuma palavra. Ela não pediu. Mas sabe o que aconteceu? Jesus parou tudo e falou: saiu virtude de mim. Alguém me tocou. E a história a gente já conhece, né? Os discípulos: mas Senhor, o povo te espreme. O que o Senhor quer saber? Quem tocou em mim? E ele falou: não, alguém tocou. Porque ele entendeu, no momento que saiu o poder dele, que aquela pessoa precisava de uma purificação, mais do que somente para ela, mas precisava para o público. Talvez o que você precise hoje, em silêncio aqui,
seja que Jesus apenas visite a sua vida. Mas quando a gente espera pouco, Jesus pode dar mais. E aí eu te pergunto, mais uma vez, humilhação, dor, desespero se transformaram em confiança. O que faz as pessoas buscarem Jesus? O que faz? O que faz as pessoas confiarem nele? Quem é esse homem? Não para a Bíblia, não para essa mulher, ou para Jairo, ou para o centurião, mas para você. O que é Jesus? Quem é Jesus para você? Tem algum significado, hein? Mais um personagem lindo? Mais um tema legal para colocarem na lição da escola sabatina no próximo trimestre? Ou mais um tema que alguém pregou aqui mais uma vez? Quem é Jesus? O que inspira você a confiar nele? Quem é ele? Nós sabemos que o final agora, o Evangelho será pregado por você e por mim. Discípulos de Jesus, é o que nós somos. Discípulos modernos, discípulos da era moderna. Parabéns, você está aqui, você é um discípulo de Jesus. Só que ele está preparando você, assim como preparou aos discípulos no momento que estavam com ele. Como é que você tem dedicado o seu tempo, os seus recursos e os seus esforços? Já percebeu que tudo isso que nos envolve daqui a pouco não vai mais existir? Não. Ficou linda essa igreja. Mas a igreja que Jesus quer é a igreja sua, é você. É o seu corpo, a sua alma. Eu quero encorajar você a buscar esse preparo. Eu quero encorajar você a continuar, a não desistir. Mesmo quando as outras pessoas vierem e disserem assim, olha, deixa para lá, deixa o mestre para lá, não tem mais jeito. Eu encorajo você a continuar. Não temos crer somente. Eu gostaria de fortalecer a ideia no seu coração de que você deve andar passos firmes em direção a Jesus. Tomar tempo para conhecê-lo. Permitir-se ter a vida transformada por ele. E é isso que ele faz, ele transforma cada encontro, ele transforma minha vida. Pode transformar a sua vida também. Será que é isso que você quer? Aprender com ele, aprender dele e aprender para ele. É para isso que nós estamos aqui. Em breve ele vai voltar. Em breve tudo aquilo que nós conhecemos vai deixar de existir. Só uma coisa vai perdurar: aquilo que está aqui, na sua mente, no seu coração. Plante sementes todos os dias de aproximação com Jesus. Vou chamar o quarteto aqui na frente para que cante essa música antes da oração final. E quero dizer para você o seguinte, que houve um momento em que Jesus pensou em você. Sabia disso? Assim, como assim, Rui? Jesus pensou em mim? Jesus pensou em você. Ele pensou em você. Eu não sei qual é o seu nome, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Eu vou personificar a cada um de vocês na pessoa do meu amigo Samuel Luz ali. Ele pensou em você, Samuel. Ele pensou na sua família, em cada um dos seus filhos, na sua esposa. Ele pensou em cada um de vocês aqui. Pensou na Roberta, no Edson, que estão lá atrás. Tudo bem, que bom vocês viram. Ele pensou em você, minha amiga, meu amigo, você que está aqui. Ele pensou em você. E sabe o que ele fez quando pensou em você? O quarteto vai cantar. Por onde andei,
Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor pensou cada um daqueles que nem haviam nascido ainda, inclusive a cada um de nós, naquele momento lá na cruz. E agora tem gente aqui, Senhor, que talvez imagine que o Senhor nem sabe quem eles são, quem ela é, ou quem ele é, qual o problema que ele passa, que ela passa, quais as dificuldades que estão em sua vida, ou porque sofre. Mas nós sabemos, Senhor, eu sei que o Senhor conhece cada um pelo nome, sabe cada um dos problemas e dificuldades, assim como sabe também das alegrias. Existem pessoas aqui, Senhor, que vieram te buscar, talvez sem nem imaginar que iam te encontrar. Outras que vieram em total desespero e não podem sair daqui sem a certeza de que o Senhor estará em sua companhia. O que eu te peço agora, Senhor, não é algo que nós mereçamos, mas que o Senhor profira palavras de vida conforme o pedido de cada um que veio com fé aqui na tua casa de oração. E não saiam vazios, mas saiam tão cheios desse Espírito, tão certos daquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo. Só consigam levar essa mensagem para outras pessoas sem cessar. E é isso que vai fazer com que muitos ainda se salvem. Agora nós vamos para casa e queremos te pedir que tanto as pessoas que estão aqui como as que estão assistindo recebam uma porção especial do teu Espírito Santo e recebam o teu olhar e consigam enxergar o teu olhar através do universo. Que o Senhor olhe no coração e na alma de cada um daqueles que estão conosco aqui nesse momento. Te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque você veio, em nome do Quinta Nota e da igreja de Diadema também, da Central de Diadema. Quero agradecer porque você veio e desejo a você uma boa continuidade de semana. A semana só teve o seu primeiro dia, não é? Tem mais dias aí pela frente. Que Deus te proteja, te abençoe e que faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Aquela paz, Jesus fala em São João 14:27. Boa semana.